Escola Particular de Tecnologias, curso básico de Eletrônica Analógica, etapa 2, aula 9. Magnetismo. O magnetismo é uma propriedade que certos materiais possuem que fazem com que esses materiais exerçam uma atração sobre materiais ferrosos. As propriedades dos corpos magnéticos são grandemente utilizadas em eletricidade, nos motores, geradores e etc. E na eletrônica, nos instrumentos de medição, transmissão de sinais, etc. Magnetismo natural, ímãs. Alguns materiais encontrados na natureza apresentam propriedades magnéticas naturais. Esses materiais são denominados de ímãs naturais. A magnetita é um minério de ferro que é naturalmente magnético, ou seja, é um ímã natural. Ímãs artificiais. Os ímãs artificiais são barras de materiais ferrosos que o homem magnetiza por processos artificiais. Os ímãs artificiais são muito empregados porque podem ser fabricados com os mais diversos formatos de forma a atender às necessidades práticas. Os ímãs artificiais, em geral, têm propriedades magnéticas mais intensas que os naturais. Polos magnéticos de um ímã. Externamente, as forças de atração magnética de um ímã se manifestam com maior intensidade nas suas extremidades. Por essa razão, as extremidades são denominadas de polos magnéticos do ímã. A força está contida mais nas suas extremidades. Cada um dos polos apresenta propriedades magnéticas específicas, sendo denominados de polo sul e polo norte. Uma vez que as forças de atração magnética dos ímãs são mais concentradas nos polos, conclui-se que a intensidade dessas propriedades decrescem para o centro do ímã. Na região central do ímã, estabelece-se uma linha onde as forças de atração magnética do polo sul e do polo norte são iguais e se anulam. Esta linha é denominada neutra. A linha neutra é, portanto, a linha divisória entre os polos do ímã. Aqui observamos a linha neutra, nesse local. Origem do magnetismo. O magnetismo tem sua origem na organização atômica dos materiais. Cada molécula de um material é um pequeno ímã natural, denominado de ímã molecular ou domínio. Se durante a formação do material as moléculas assumirem uma orientação única ou predominante, os efeitos magnéticos de cada ímã molecular se somam, dando origem a um ímã com propriedades magnéticas naturais. Material magnético, natural. Eles já são todos alinhados desde a hora da sua fabricação por Deus, da natureza, norte e sul. Inseparabilidade dos polos. Os ímãs têm uma propriedade característica. Por mais que se divida um ímã em partes menores, as partes sempre terão um polo norte e um polo sul. Que mostra uma divisão, foi dividindo, e sempre vai ter norte e sul, não interessa o tamanho. Quebrou um pedacinho do ímã, aquele novo pedaço adquire um polo norte e um polo sul. Interação entre ímãs. Colocando-se um ímã embaixo de uma lâmina de vidro e espelhando, borrifando ou derramando limalha de ferro sobre o vidro, as limalhas se orientam conforme as linhas de forças magnéticas. Veja o exemplo abaixo. Você pode até fazer isso, Linha de forças magnéticas. O meio, como falamos, não é quase não. É neutro. Com o objetivo de padronizar os estudos relativos ao magnetismo e às linhas de força, estabeleceu-se como convenção que as linhas de força de um campo magnético se dirigem do polo norte para o polo sul. Com o objetivo de padronizar os estudos relativos ao magnetismo e às linhas de força, estabeleceu-se como convenção que as linhas de força de um campo magnético se dirigem do polo norte para o polo sul. Veja a figura.
Campo magnético em um condutor. Quando um condutor, um material condutor, um fio, etc., é percorrido por uma corrente elétrica, ocorre uma orientação no movimento das partículas no seu interior. Essa orientação do movimento das partículas tem um efeito semelhante à orientação dos ímãs moleculares, como vimos antes. Como consequência dessa orientação, verifica-se o surgimento de um campo magnético ao redor do condutor. Está aqui a figura. Aqui é o condutor, observa-se em torno dele girando um campo magnético. As linhas de força desse campo magnético, criada pela corrente elétrica que passa por um condutor, são circunferências concêntricas num plano perpendicular ao condutor. O sentido de deslocamento das linhas de força é dada pela regra da mão direita, para o sentido convencional da corrente elétrica. Regra da mão direita. Envolvendo o condutor com os 4 dedos da mão direita, de forma que o dedo polegar indique o sentido da corrente convencional, o sentido das linhas de força será o mesmo dos dedos que envolve o condutor. Regra da mão direita. A corrente vai nesse sentido do polegar e a linha de força está no sentido dos dedos que envolve o condutor. Para obter campos magnéticos de maior intensidade a partir de corrente elétrica, usa-se enrolar o condutor em forma de espirais, constituindo uma bobina. Está aqui as bobinas, né? São enroladas. As bobinas permitem uma soma dos efeitos magnéticos gerados em cada uma das espiras, como já vimos na aula de indutores. A figura a seguir mostra uma bobina constituída por várias espiras, ilustrando o efeito resultante da soma dos efeitos individuais. Os polos magnéticos formados pelo campo magnético têm características semelhantes àquelas do polo de um ímã natural. Na hora que você pega um fio e enrola em um ambiente, em um núcleo qualquer, quando você energiza aqui dentro, se for oco, né, você colocando aqui um material ferroso, tende a atrair para dentro. Se já tiver um núcleo for ferro, tende a sugar o material ferroso que tiver em torno. Há uma atração. Bobinas com núcleo. O núcleo é a parte central das bobinas. Quando nenhum material é colocado no interior da bobina, diz-se que o núcleo é de ar. Para obter uma maior intensidade de campo magnético a partir de uma mesma bobina, pode-se utilizar o recurso de colocar um material ferroso, ferro, aço, etc., no interior da bobina. Nesse caso, o conjunto bobina-núcleo de ferro, ilustrado na figura a seguir, recebe a denominação de eletroímã. Energizou aqui, o ferro que está no interior cria um polo norte e um polo sul. A maior intensidade do campo magnético nos eletroímãs se deve ao fato de que os materiais ferrosos provocam a concentração das linhas de força. A colocação de um núcleo de material ferroso no interior de uma bobina provoca a intensificação do seu campo magnético. Sem núcleo, o campo magnético é fraco. Quando coloca um núcleo, aumenta consideravelmente. Quando uma bobina tem núcleo de material ferroso, seu símbolo expressa essa condição. Mostra-se a bobina e aqui mostra que tem um ferro, né, aqui dentro. Ou seja, esse material, o condutor, está enrolado sobre esse núcleo de ferro. Aqui é o seu símbolo utilizado nos circuitos elétricos e eletrônicos. A capacidade de um material de concentrar linhas de força é expressa pela permeabilidade magnética e é representada pela letra grega μ. De acordo com a permeabilidade magnética, os materiais podem ser classificados como diamagnéticos ou paramagnéticos e ferromagnéticos.
Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos aos conhecimentos adquiridos. Você responde, você já está entendendo, né, como é que funciona. E depois coloca as letras das suas respostas aqui no gabarito e envia o e-mail para mim. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.